Olá, criptomania. Olá, não sei se olá é adequado. Estamos no meio de um furacão, né? Ontem estávamos lá em 120, de repente estamos em 100, praticamente, né? Algumas corretoras bateu 102 mil dólares. Será que acabou o ciclo? Essa é a sua pergunta. Você pergunta para mim, né? Quer saber o que aconteceu com o BTC, com as criptomoedas? A primeira coisa que eu vou falar nesse vídeo é que ganhamos um presente de Natal antecipado. Como assim, Guilherme? O preço desaba e nós ganhamos um presente? Sim, porque é aprendizado. Isso tem muito mais valor que qualquer coisa. Porque muitos já comentavam aqui, também muitos analistas falam sobre isso, né? De não ter fim do ciclo. De que agora, com a entrada das empresas e entrada dos países, mudou tudo, não tem mais ciclo de 4 anos. Não vamos ter mais quedas pesadas, agora o mercado amadureceu. Eu sou contrário a essa tese, né? Por isso que eu falo de sair no final do ano, como em todos os ciclos aconteceu. Mas as pessoas querem que o ciclo continue, como eu também queria nos ciclos anteriores e por isso que eu não vendi. Mas gato escaldado tem medo de água fria. E é por isso que nesse ciclo eu falo de sair antecipadamente, sair de forma conservadora. Doeu hoje? Doeu, não doeu? Mas isso aqui foi uma quedinha em comparação ao bear market desse tamanho. Desse tamanho. Mas serve para te alertar sobre o que uma queda pesada faz em você. Se isso de hoje te fez mal, imagina essa sensação ao longo de um ano. 365 dias com essa mesma sensação. Isso é o bear market. Você está disposto a enfrentar o bear market? Então isso aqui serve como aprendizado. Isso aqui é muito importante, principalmente para quem está no primeiro ciclo, que nunca passou por esse tipo de queda. Porque lá no mercado de ações, cai 2%. Aqui, cai 20%. No dia, assim, né? Então é completamente diferente. É completamente diferente. Então é um aprendizado importante, talvez é simulação de bear market, vamos chamar assim. A simulação de bear market em algumas horas, para você ter aquela sensação que vai te ajudar a sair, a realizar parcialmente, pelo menos, na hora que você precisar. Então, para começar o vídeo, eu acho que isso é o mais importante. Vou tentar fazer esse vídeo sem corte, porque eu estou tão perdido quanto vocês, né? Acho que os preços estão se movendo aqui. Então, a gente vai analisar junto aqui, sem corte, errando. Vamos que vamos. Vamos ver no que vai dar. A primeira pergunta é, por que estamos caindo, correto? O que está acontecendo para dar essa queda absurda? Será que o Bitcoin morreu? Tem alguma coisa a ver com o ciclo do Bitcoin? Não. É algo positivo para a gente. Por quê? Porque é uma notícia aleatória, externa, global, como essa aqui. Trump cumpre a ameaça e anuncia tarifa de 100% contra a China em nova escalada de guerra comercial. Então isso aqui tem a ver com a tal disputa por terras raras, 17 elementos químicos aí que são utilizados pelas indústrias para imãs industriais, para várias produções de indústrias globalmente e que a China possui o monopólio, ou quase monopólio, de diversos desses elementos e a China está falando assim, não, agora eu vou dificultar a exportação. E aí isso complica para vários países, inclusive os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos fez o quê? Toma tarifa de 100% em cima. Volta aquela guerra comercial mais aquecida. Mas a gente tem que lembrar o que aconteceu no primeiro surgimento da guerra comercial lá atrás. Bitcoin teve uma queda no primeiro momento, não teve? Teve uma queda, fundou lá. Mas e depois? Depois ele disparou. Ou podemos voltar ainda para 2020. O que aconteceu em março de 2020, a pandemia, com o preço do Bitcoin? Ele desabou de uma forma absurda. Absurda. Afundou mesmo no gráfico assim. Mas nas semanas seguintes, o Bitcoin não só se recupera, como ele dispara de forma vertical até uma alta histórica inacreditável, né? Ele saiu de, sei lá, 3, 4 mil dólares e foi bater mais à frente do ciclo 69 mil dólares. Mesmo com o mundo lá passando anos em pandemia, com problemas e tudo mais, para o Bitcoin só afetou no curto prazo. E por que só afeta no curto prazo? Porque não tem nada a ver com o Bitcoin. O que terras raras, o elemento químico, isso vai afetar o quê? Vai afetar a indústria, vai afetar empresas que possuem ações. Então faz sentido que o mercado de ações tenha queda? Total.
Mas faz sentido que o Bitcoin tenha queda? Não. Não faz nenhum sentido. Na verdade, é o contrário. Se as ações vão ter problemas lá, se as empresas têm problemas, o Bitcoin se torna um investimento mais interessante. Está desassociado daquilo lá. Ele é descentralizado. Inclusive, ele tira poder da mão desses parasitas que ficam brincando aí de banco imobiliário ou de qualquer outro jogo, né? Não, você, War, né? Vai ficar lá brincando para cá e para cá e mexendo com o mercado. O Bitcoin protege disso. Então, no primeiro momento, tudo cai, porque ninguém está sendo racional. Vende tudo e corre porque é seguro. Mas depois de um tempo, a poeira baixa e a gente vê quem está pelado. As ações, as empresas ligadas a esses elementos aí, terras raras, elas têm que sofrer alguma coisa mesmo. Mas o Bitcoin, não. Então é interessante que isso comece a acontecer, essa poeira baixar, no dia de hoje, inclusive, onde o preço chegou a afundar para 102 em algumas corretoras e já está em 114. Ou seja, em uma hora você pode ter ganho aí $12 mil por Bitcoin. Uma oportunidade inacreditável, como sempre acontece. Porque o preço sobe de escada, mas ele desce de elevador. É sempre assim. Para subir é um sufoco. Para sair do 122 e ir para o 123, são dias de notícias positivas e tudo mais. E o Guilherme fazendo vídeo. Para cair do 120 para o 102, pô, é o Trump soltar um pum. Então sobe de escada e desce de elevador. E que sirva de aprendizado para você. Porque quando quiserem impor um ciclo de baixa, seja por manipulação de taxa de juros, seja por notícias negativas, seja pelo que for, vai derrubar e vai derrubar por um prazo muito mais longo. Então agora nós temos essa notícia e o impacto que a gente vê aqui no preço, deixa eu abrir o gráfico diário aqui, foi esse aqui. olha essa vela vermelha. Isso aqui é inacreditável, pessoal. O preço abriu em 121.662. 121 mil, quase 122 mil dólares. E a mínima hoje, aqui na Quantifury, foi 102 mil dólares cravados. Uma queda de 20 mil dólares, pessoal. Uma vela de 20 mil dólares de diferença entre topo e fundo. Mas olha o tamanho deste pavio que vocês estão vendo aqui. Tá? Isso aqui, fechando dessa forma, é o quê? Isso aqui é reversão. Isso aqui, graficamente, é reversão. Tá? O preço está se recuperando muito rapidamente. Pegou 102, já está lá acima de 112, como vocês estão vendo aqui. Isso é interessante. Isso abre uma janela de oportunidade. E mais do que isso, vocês vão notar como a gente perdeu, obviamente, a média de 7, a linha amarela, né? E veio buscar, a queda vai parar, provavelmente aqui, muito acima da linha verde, que é o EMA 200, tá? Então, a média diária, né? A média de 200 dias. E vocês vão notar que as maiores oportunidades ao longo de todo este ciclo que começou em 2023 aconteceram exatamente nestas quedas até esta linha verde. Rompe, perde a média de 7 e a queda mais forte, ela para ao redor, como você pode ver pelos dedinhos, né? Ao redor da linha verde. É nessa região, tá? Algumas vezes você pode ver que fica um pouquinho abaixo, né? Mas é nessa região do EMA 200 que a gente tem a reversão e que foram as melhores oportunidades de compra deste ciclo, tá? 1, 2, 3, 4, e essa é a quinta oportunidade de compra ao redor da região do EMA 200. E foi uma excelente oportunidade hoje. Quem comprou em 102, em 103, em 104, em 105, está ganhando muito dinheiro agora, com o preço acima de 112, tá? Inclusive eu fiz isso. Vou mostrar para vocês aqui, primeiro, que eu fiz uma alavancagem em Ethereum, porque Ethereum ela é mais volátil que o Bitcoin, é mais maluca do que o Bitcoin. Então, quando o Bitcoin caiu absurdos aqui hoje, quanto é que o Bitcoin caiu hoje? Deixa eu ver aqui. 7%, é isso? Tá, acho que foi isso. A Ethereum caiu quase 20%. Tá? Então, assim, o que eu fiz? Eu fui lá e entrei alavancado em Ethereum, achando que tinha sido malandro. Minha primeira entrada em Ethereum, vocês estão vendo aqui, ó. Dá para clicar? Dá. Olha lá, eu entrei em 3.971 dólares, porque eu falei o quê? Pô, tá sub 4 mil dólares. Tá abaixo de 4 mil dólares. Pô,
tá de graça. O que eu vou fazer? Vou entrar alavancado, ganhar um dinheirão, pô. No início deu certo. Começou a subir, tava embolsando $400, assim, em segundos. Falei, pô, sou gênio, né? Só que aí o preço desabou, mas eu não sou bobo, né? Coloco stop. Então eu estopei as minhas perdas aqui com $727 de prejuízo. Pum, toma na cabeça, né, Guilherme? Toma na cabeça. Mas eu sou maluco, pô. O diabo acha que ele é malandro, eu sou carioca, pô. Carioca já deu golpe no diabo. Falei, ah é? Afundou o Bitcoin para 62. Falei, agora que eu entro. Faca caindo, tá tudo desabando. Falei, foda-se. Perdido e meio, vamos de novo. Aí que eu fiz? Deixa eu voltar aqui. Aí eu abri essa última posição aqui em Ethereum com mais dinheiro ainda, com $37 mil. Ah, é maluco? Olha lá. Então eu entrei em $3.617 e botei lá um stop de venda, né, para realização de lucro, em 3.800 e quase 3.900, mas vendeu aqui, né, no desespero da variação de preço, vendeu em 3.809. Lucrei $2.000. Então, quer dizer, era para eu perder 700 e tanto, acabei lucrando, porra, $1.300, $1.400. Na brincadeira aqui, porque eu só alavanco em crash absurdo. Quando o preço desaba, que nem desabou, é quando eu entro alavancado. Porque, como eu falei, o preço, ele desce de elevador. Ele desce muito além do que deveria. E é nesse momento que eu acho interessante alavancar. Que eu sei que o preço vai voltar, como está voltando hoje, e aí eu consigo ganhar muito dinheiro rapidamente na alavancagem. E aí funcionou muito bem essa alavancagem e fechei minha posição muito bem fechada na Quantifier. É para isso que serve a Quantifier, pessoal. Isso aqui, a Quantifier é a melhor corretora do mundo, tá? Para você fazer operação em futuros, para você fazer posição alavancada, a melhor do mercado é a Quantifier. Sem pagar taxa nenhuma. Ao contrário das outras, cobra caro para você fazer isso. Tá? Quem tiver interesse na Quantifier para não pagar taxa em operação, tá sempre o link aqui. Meu link te dá várias vantagens. Então utilize o link da descrição ou o QR Code que aparece aqui embaixo. Então eu fiz uma operação positiva com o Ethereum, tá? Alavancado. Agora, spot a mercado, eu fui lá e aumentei minha posição em Bitcoin. O que eu fiz? Vamos lá. Conta de caixa, criptomoedas. Olha aqui, tô com meio BTC parado na conta. Por que eu tô com meio BTC? Porque me deu a louca hoje, né? Eu entrei aqui, ó. Cadê o histórico? Eu entrei aqui hoje, fiz uma primeira compra. Olha a situação, pessoal. Eu fiz uma primeira compra mais cedo, de 17.600 e poucos dólares. Bitcoin tava lá em cima, pessoal. Tava, sei lá, em 117. Eu falei, pô, promoção. Me dei bem, né? Vai testar aqui a média de 7. Depois desabou absurdamente. E aí eu fui obrigado a fazer a segunda compra para fazer um preço médio melhor. Eu comprei em 108, que já tá bom pra caramba. Tá bom pra caramba. Não consegui comprar em 102, mas comprei em 108. E aí, na média aqui, fica razoável. E aí tive que fazer uma compra igual, né? Então eu comprei Bitcoin absurdamente hoje. O que não é ruim, não. É sempre bom comprar Bitcoin. Mas eu falo, guarda para oportunidades como essa. Né? Agora que a gente já está com o preço esticadão, a gente já estava lá em 120, pô, espera que vai cair, uma hora vai cair. Aí você vai e faz uma entrada um pouco maior. E hoje, até o momento, está dando certo, né? Mas vocês querem saber o seguinte, o que vai acontecer com o preço do BTC? Como eu mostrei no gráfico diário, a gente fez um teste no EMA 200 que geralmente aponta a região de fundo do poço, os melhores fundos do poço, ao longo de um ciclo de alta. Eu não acho que nós chegamos ao fim do ciclo de alta. Essa queda foi forçada por notícias, por coisas externas. Então, geralmente, isso não é final de ciclo para o Bitcoin. Tá? O final de ciclo do Bitcoin acontece no momento oposto. Hype absurdo, todo mundo falando de Bitcoin, os indicadores lá em cima, tudo esticado pra caramba, é aí que desaba. A gente não chegou nem perto disso. Então, para mim, isso é uma queda de oportunidade, como a gente também vai poder ver no gráfico semanal. O que eu tinha falado para vocês? O interessante seria, após esse rompimento da vela verde da semana passada, romper a resistência da linha tracejada, fechar o domingo, fechar a semana sobre essa linha tracejada que está aqui em 119.500. Não vamos fechar, né? Não vamos. Rompeu, desabou. Rompeu, desabou.
e desabou até onde? Para variar, até a nossa linha roxa EMA 21, a média de 21 semanas, que já segurou aqui na semana de 22 de setembro, e já segurou aqui na semana de 1º de setembro, e já segurou aqui na semana de 25 de agosto. Mais uma vez, é ela aqui que está fazendo um papel de, de bloqueio, de suporte para o gráfico do BTC, muito próximo a esta linha aqui de suporte nos 108,300. Tá? Esse gráfico aqui que eu estou usando é Bitstamp, por isso tem diferença em relação ao da Quantifery, em relação a Binance. Tá? É o Bitstamp que é o tradicional do mercado cripto. Então, no caso, não veio buscar os 108,300 nesse gráfico, que é o nosso suporte aqui do último canal, do último degrau. Tá? Então, aparentemente foi uma queda que já está sofrendo recuperação, a poeira está baixando, isso é muito positivo. Inclusive, se vocês olharem para a linha roxa ao longo desse ciclo aqui, ela é uma região muito clara de suporte. Olha aqui, em 2023, suporte, novamente região de suporte. Aqui no dedinho, né, em agosto de 24, a gente tem um rompimento dela e vem buscar o fundo do canal, a linha branca. Mesma coisa que acontece aqui em abril desse ano, ok? E agora o nosso fundo do canal está próximo da linha roxa, então parece ser fundo do poço, tá, pessoal? Essa é a minha aposta. Acho que o pior já passou, a tendência a partir de agora é recuperação de preço. Mas não será uma coisa tão rápida. As pessoas estão com muito medo. Quem sentiu a dor hoje provavelmente vai ficar com o pezinho atrás de voltar tão forte. Infelizmente as pessoas compram topo e vendem fundo. Então pode levar um tempo, a gente sabe que no final de semana o volume no mercado é muito menor, o mercado tradicional não opera, então talvez a gente precise de mais semana que vem ou até a outra para a gente voltar a recuperar, romper agora as linhas que viraram resistência. Aquela linha amarela, por exemplo, que é a média de 7 semanas, ela está posicionada em 115,200, tá? Então vai servir como resistência agora, tá? Mas estamos em 113, estamos bem. Eu espero que vocês também tenham aproveitado a oportunidade, porque vocês acompanham o canal, vocês sabem que eu falo que esses momentos não podem ser perdidos, né? São raros, não acontecem com frequência, mas são os momentos ideais para a gente fazer compra. Quando todos estão desesperados, é o melhor momento de você comprar BTC. Como eu disse, o pior momento aqui historicamente, um dos piores momentos da história do Bitcoin aconteceu aqui em 2020, pessoal. Olha essa vela, olha essa queda que a gente teve aqui em março de 2020 na pandemia, tá? O Bitcoin, ele estava acima de 10 mil dólares e ele foi parar lá na faixa dos 3 mil dólares. É uma queda muito pior, tá, pessoal? É muito pior. Olha só, a linha roxa está aqui. Nosso EMA 21 está aqui. Olha, ele veio parar o preço. Ele veio parar lá na média de 200, provavelmente. Ó, média de 200. Furou a média de 200. A linha vermelha, que é o fundo do poço histórico do BTC, chegou a ser, acho que foi a única vez na história, inclusive, né? Chegou a ser rompida aqui, pessoal. Isso sim é uma queda triste. E eu fiz a compra, naquela época, exatamente aqui. Exatamente aqui, pessoal. Quando pegou aqui 4 mil, 5... Eu fiz vídeo no dia, comprando uma porrada de Bitcoin. Com uma porrada de Bitcoin. Eu comprei 100 mil reais em Bitcoin. Na época, eu comprei Bitcoin a rodo, né? Nessa época aqui, que o Bitcoin estava em 4 mil dólares. E aí, na sequência, é isso aqui, pessoal. O preço recupera, sai de 4 mil dólares e vai bater no topo do ciclo lá em 69 mil dólares. Então, esse é o tamanho da oportunidade que a gente costuma ver com o Bitcoin. Então, aproveitem, tá? E também, se a gente pegar aqui o histórico no último trimestre do ano, no famoso Q4, né? Que é o último trimestre do ano, a gente tem algo similar, que é o quê? Uma disparada de preço, como a gente viu, tá? Antes dessa queda. Aconteceu também aqui em 2024, aconteceu também em 2023, no último trimestre de 24, último trimestre de 23, e na sequência uma correção, tá? Uma forte queda, tá vendo? Essa forte queda, ela costuma servir para expulsar novatos do Bitcoin, para que eles vendam barato para quem quer ganhar dinheiro. Nesse último trimestre, que geralmente é o mais forte. Esse aqui é gráfico das menores criptomoedas, tá? Então estamos excluindo aqui Bitcoin e Ethereum. Mas é para mostrar para vocês como funciona esse medo no pessoal, tá? Em ativos mais voláteis. Então aqui, quando a gente exclui Bitcoin e Ethereum, fica ainda mais volátil. Olha o que acontece na sequência da queda. A queda vem até a linha verde,
tá? Tanto em 23 quanto em 24, e na sequência acontece a puxada mais forte, a subida de preço mais forte. Aconteceu uma subida de 65% em 2023 e 100% em 2024, no ano passado, no último trimestre. Será que veremos a mesma coisa acontecendo nesse último trimestre de 2025? Eu acho que sim. Eu acho que é mais provável isso acontecer do que não. E a pressão que o Trump está gerando também deve gerar ali medidas de Banco Central e tudo mais favoráveis a aumento de liquidez. Tá? Isso também influenciaria o aumento de preço do Bitcoin. Então, pessoal, agora é hora de aproveitar. Assim como as baleias vão aproveitar para comprar Bitcoin, criptomoedas daqueles que estão com medo, faz o mesmo. Aproveita a oportunidade de mercado para fazer entradas mais interessantes, para comprar mais Bitcoins com a mesma quantidade de dinheiro. Se você tem patrimônio acima de 6 dígitos em cripto, né? Você já tem uma quantia considerável de cripto no seu portfólio e está confuso, está com dificuldade, procura por uma consultoria. Eu indico para vocês aqui no canal a outside.com, como está escrito aqui, ó, outside.com. Você vai cair aqui no site, fala com eles, ó, faça parte aqui, clica, que eles ajudam vocês a ter mais tranquilidade, a conseguir balancear melhor o seu patrimônio cripto e evitar agir no desespero, como acontece com muita gente. Enquanto o Trump e a China ficam brincando aí de polícia e ladrão, a gente aproveita o momento para acumular aquilo que tem valor, que é Bitcoin. Bom final de semana para vocês e até a próxima.